Segredos para garantir a aposentadoria por invalidez do INSS, que mudou de nome durante a reforma da Previdência de 2019, agora chamado de aposentadoria por incapacidade permanente. Nesse vídeo eu vou revelar alguns segredos para aumentar a chance de você conseguir o benefício e também vou falar sobre quando o benefício é pago até o final da vida, quando o INSS não pode mais chamar para a revisão, que você conhece como pente fino. Também vou explicar uma maneira de você passar no pente fino do INSS e um segredo muito especial para aquelas pessoas que vão passar pela perícia médica do INSS. Eu vou revelar nesse vídeo para ajudar a milhões de brasileiros. Se você ficou interessado, me acompanhe até o final do vídeo. Só não se esqueça de ajudar as outras pessoas compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais. Compartilha no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam bem-vindos. Se ainda não fomos apresentados, é um prazer receber vocês aqui nesse canal. Eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, com mais uma informação sobre INSS. Hoje é um sábado, dia 21 de agosto de 2021. Então, portanto, se você ainda não é inscrito nesse canal, vou abrir aqui deixar em aberto uma oportunidade para você receber os vídeos e ficar informado. Já se inscreve agora e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos, é de graça. Meu muito obrigado a todos que já são inscritos, que fazem parte desse trabalho informativo, pessoas que compartilham, e o comentário de vocês é muito importante, eu conto com o seu comentário. Acontece que nós temos que entender que os trabalhadores que ficam incapacitados de forma permanente não podem mais exercer nenhum tipo de atividade de trabalho pelo resto da sua vida, portanto, ficam permanentemente incapacitados de exercer, de fazer uma atividade de trabalho remunerada, que recebem salário, seja por doença ou acidente. Essas pessoas têm direito à aposentadoria por incapacidade permanente, que tem um novo nome, portanto, antigamente era chamado de aposentadoria por invalidez. O pagamento do benefício depende de uma perícia médica e de documentos que comprovem, é claro, que o segurado também não consegue atuar em outras áreas. É muito importante mostrar não só a incapacidade para a sua atividade de trabalho, mas também que essa incapacidade, a pessoa não pode trabalhar em outros serviços, não pode trabalhar em outras áreas. Em muitos casos, a incapacidade não é reconhecida pelo INSS. E um dos primeiros segredos para aumentar a chance de você conseguir o seu benefício, eu vou dar agora, assim que você deixar aquele like, aquele joinha, né, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que outras pessoas também assistam. É preciso, desde que o INSS tenha negado, indeferido a sua perícia médica, que você recorra ao judiciário, que costuma avaliar também o contexto socioeconômico do segurado, o grau de escolaridade e a idade do trabalhador. No processo, o juiz, aí no caso, no processo judicial, o juiz vai ainda nomear um especialista na doença informado ali pela perícia médica. Então, além do seu problema de saúde, na justiça é diferente do INSS e aumenta em muito as chances de você conseguir um benefício, porque eles vão analisar todo o contexto social, algo que a perícia médica do INSS não faz e nunca vai fazer. Por exemplo, eles vão analisar o seu grau de escolaridade, o contexto social em que você vive, se existe emprego naquela região, se você, por exemplo, é de uma cidade pequena, se você é da área rural ou se você é de uma cidade grande, mas tem uma idade avançada, tudo é analisado além da incapacidade. E às vezes você nem passa pela perícia, nem do INSS e nem da justiça, mas mesmo assim o juiz concede a aposentadoria por invalidez para você, porque ele sabe que você não tem mais condições de atuar no mercado de trabalho. É importante o segurado apresentar todos os laudos médicos e de preferência mais recentes possível, como atestados, guias de exames e receitas de remédios. Teve gente que conseguiu aposentadoria com a receita do remédio, porque aquele remédio incapacitava a pessoa de trabalhar, para ter que fazer um tratamento pelo resto da sua vida. Além disso, deve demonstrar para o perito que a doença afeta o trabalho que ela exerce. Então, portanto,
O maior erro, já vou deixar aqui de bandeja o grande segredo para vocês, o maior erro das pessoas é tentarem provar a doença, é falarem sobre a doença. E você tem que provar a incapacidade para o trabalho que aquela doença ou problema de saúde causa para você. Então você deve, às vezes, aí não é culpa sua, mas você pode estar indo no caminho errado. Se a incapacidade for gerada por conta de acidente de trabalho, ainda é preciso informar ao perito, além, é claro, ali da empresa ter aberto a CAT, que é o Comunicado de Acidente de Trabalho. Se a empresa não informou a CAT para o INSS, você também pode informar, ou um parente seu pode informar, através até mesmo da internet. Hoje é possível comunicar o acidente de trabalho. A ação pode ser promovida assim que o INSS negar o benefício sem a necessidade de recurso administrativo. A Justiça Comum Estadual é responsável por analisar aí os pedidos de auxílio-doença acidentário e aposentadorias por invalidez acidentárias. Então veja bem, qualquer problema de saúde que você tiver que incapacita para o trabalho, você tem o direito. Se o INSS negar, não faça recurso, vá para a Justiça. Lembrando, portanto, que se for um acidente de trabalho, você tem que informar o médico quando você está fazendo a perícia, além de ter enviado a CAT. Aí nesses casos de acidente de trabalho, a Justiça Comum, aquele fórum pequeno que tem na sua cidade ou nas cidades vizinhas, é que é responsável, não é o Fórum Federal, mas isso é preocupação lá para o seu advogado. Pode ficar tranquilo. Caso tenha a aposentadoria concedida, o segurado receberá o pagamento dos valores retroativos desde o dia que ingressou com a ação administrativa no INSS. Então, além de aumentar suas chances de conseguir o benefício na justiça, que vai ver todo o contexto, não apenas da perícia médica, acontece que você vai ter direito de receber desde o dia em que você fez o pedido lá no INSS e o INSS negou para você. Você não tem que se preocupar com nada, essa é uma preocupação do advogado. Você apenas vai esperar o advogado chamar você para conversar com você. Você tem que ter ali, apresentar para o advogado, falar a verdade, seja honesto para que tudo dê certo. Além de tudo isso que eu falei para vocês, se necessitar aí de um cuidador, se infelizmente o seu problema de saúde for gravíssimo, você precisar da ajuda de terceiros, de um cuidador, além disso, o beneficiário tem ainda o direito de adicional de 25% da renda. Além da aposentadoria, se essa pessoa tiver algum problema que incapacita ali, que ela precisa da ajuda de alguém para sobreviver, pode ter um adicional de 1/4 daquele valor que ela recebe, são 25% a mais no benefício por incapacidade. O benefício por incapacidade, vamos ver aqui, a aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez, como queira chamar, como era chamado antes da reforma da Previdência, é garantida aí aos segurados do INSS que estejam incapacitados de forma definitiva para o trabalho. Para conseguir o benefício é necessário que a incapacidade seja atestada por uma perícia médica. Então você tem que ficar atento à seguinte situação: esse benefício é válido enquanto persistir a incapacidade. A aposentadoria por invalidez só é definitiva, só é vitalícia para o resto da sua vida depois que você completar 60 anos de idade. E não tem aquela história de a cada 2 anos passar por revisão do INSS. Não. Se a pessoa está recebendo aposentadoria por invalidez, a qualquer momento o INSS pode chamar para fazer uma perícia médica até essa pessoa completar os 60 anos e, portanto, a aposentadoria se torna vitalícia pelo resto da vida, o pagamento. Então vamos lá. Só é definitiva a aposentadoria por invalidez assim que completar 60 anos de idade. Quem recebe? Vamos lá. Não, é lógico que existe também outras possibilidades. Se você está acompanhando o vídeo aqui, eu vou falar para vocês que não pode passar pela revisão do INSS, mas daqui a pouco. Esse benefício ele é válido enquanto persistir a incapacidade. Se acabar a incapacidade, acaba. Quem recebe? Para conseguir esse tipo de aposentadoria, o segurado precisa primeiro pedir no INSS o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença. É por isso que eu digo para vocês, entrou na justiça, voltou a ter direito a receber o benefício,
Ah, mas eu não aposentei. Você voltou a ter o seu direito ao benefício, que é o caminho para a aposentadoria por invalidez, que é o benefício por incapacidade temporária. Quando você vai provar para o INSS que realmente não tem condições de realizar outro tipo de atividade, outro tipo de trabalho, e vai ser levado à aposentadoria por invalidez. Então, não existe como você agendar dentro do INSS uma aposentadoria por invalidez. Você vai agendar uma perícia e vai conseguir um auxílio-doença. E nesse meio de tempo, se continuar doente, pode ser que seja levado a uma aposentadoria por invalidez. Será preciso passar por perícia médica. É o perito do INSS que vai determinar se há direito ao benefício. Mas atenção, o trabalhador tem direito de pedir a presença de um acompanhante. É o segredo que eu queria contar para vocês. Fica comigo até o final que tem mais segredos aqui. Eu não sei se vocês sabiam, mas o trabalhador tem direito de pedir a presença de um acompanhante dentro da sala da perícia médica do INSS. Inclusive, o seu próprio médico pode acompanhar durante a realização da perícia. Para isso, deve-se preencher um formulário. Você encontra no site pela internet aqui no site do INSS, e você vai apresentar esse formulário no dia da perícia para que o pedido possa ser analisado. Veja bem, você tem que entrar na internet e buscar um formulário, preencher esse formulário pedindo a autorização para que uma pessoa acompanhe você dentro da sala de perícia do INSS. Olha, pessoal, pode ser, por que isso aqui vai para análise? Pode ser que o médico não aceite. Então, portanto, muito cuidado. Pode ser que o médico se negue a fazer a perícia, se ele ficar, por exemplo, coagido. Né? Você imagina, você vai entrar com segurança lá dentro, né? É complicado. Mas, por exemplo, uma pessoa que é incapacitada, uma pessoa que é interditada, seria de bom grado que ela não entrasse dentro da sala de perícia sozinha. Muitas das pessoas dizem para mim, olha, é o seguinte, eu tenho um problema psiquiátrico, um problema mental, e o INSS não pode me cortar. Mas é claro que pode. E é aí que eles cortam, quando a pessoa entra na sala sozinha. Então, isso aqui seria legal para a pessoa que tem, né, um representante judicial oficializado com documentação. Então, para que a pessoa acompanhe. Porque pode chegar na perícia e falar, não, você não pode entrar na sala de perícia, só a pessoa. Mas ele é interditado, eu tenho a documentação aqui. Ou então ele está acamado, né, está na maca, eu quero participar dessa perícia, né, que eu sou representante, sou o responsável por essa pessoa, e eu preenchi o formulário aqui, ó. Né? Nos outros casos também pode acontecer, mas lembrando ali que não é para coagir o médico. Se for assim, você vai contratar um gorila aí, um segurança, vai lá, não é assim, tem que ser um familiar, é um caso de doença, às vezes a pessoa precisa de ajuda ali na cadeira de rodas, enfim, existe a possibilidade de você pedir, mas eu não consigo esse formulário. Claro que consegue, se você tiver dificuldade, procura um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia e fala, olha, eu queria uma ajuda, eu tenho que pegar o formulário do INSS para preencher, para eles analisarem se eu posso levar alguém para participar comigo ali dentro da sala de perícia médica. Às vezes você tem um problema psiquiátrico ali, uma ansiedade, alguma coisa, e precisa de alguém para acompanhar você, tem dificuldade, eles vão analisar esse pedido. Mas como eu disse, não é para coagir o médico, é para ajudar você que não sabia desse segredo. Vamos falar aqui dos requisitos para ter direito à aposentadoria. Muitas pessoas acreditam que têm direitos, mas também têm deveres. E cumprir aí o período de 12 contribuições mensais é um deles. Com exceção, é claro, dos casos de isenção de carência para doença listadas como grave, acidentes ou doenças profissionais, acidentes do trabalho ou qualquer natureza que são avaliados pela Perícia Médica Federal. Estar pagando o INSS no momento em que a doença ou incapacidade, ou estar no período de graça, que dá direito aí, portanto, aos benefícios por algum tempo, dependendo aí de quanto o segurado pagou ou contribuiu de INSS. A história é a seguinte, para você ter direito à aposentadoria por invalidez, tem que ter mais de um ano pago e tem que estar dentro do período de graça, não pode estar ali há mais de um ano sem pagar o INSS, ou se a pessoa tem 20 anos, há mais de 2 anos, ou se a pessoa tem
20 anos e recebeu o seguro-desemprego, até 3 anos pode ser prorrogado sem pagar o INSS esse período de graça. Por isso que eu digo que às vezes não é necessário pagar o INSS, tem que tomar um cuidado, às vezes pagar o INSS pode atrapalhar, às vezes é isso mesmo. Então se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto em separado, deixa um comentário aí que eu volto a falar no futuro sobre isso. Então vamos falar aqui, tinha comentado para vocês, o segredo para você conseguir passar, né? Não é para todo mundo, mas eu vou falar para vocês uma lista de doenças que, além de não precisar ter 1 ano de INSS pago, a pessoa consegue passar na perícia médica do INSS, é isso mesmo. Então vamos lá, é uma lista de doenças do INSS. Vamos lá. Tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira ou visão monocular, paralisia irreversível incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, esteatite deformante, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, contaminação por radiação com base em conclusão da medicina especializada. Se você quiser que eu faça vários vídeos falando de cada uma dessas doenças separadamente, deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar para vocês um vídeo atualizado, embora ele já exista nesse canal. Então vamos lá? Lembrando, portanto, para não precisar de 1 ano completo de INSS, pode também ser uma doença muito grave que não esteja nessa lista. Mas tem que ser muito grave. E mais, se for acidente de trabalho ou doença do trabalho, aí as coisas mudam. Você também não precisa ter 1 ano de INSS pago. E também, se for o caso aí, você pode ter alguns, vamos dizer, benefícios a mais. Por exemplo, para aposentar por invalidez é pago uma porcentagem. Por acidente de trabalho ou doença do trabalho, você recebe 100% do valor, é claro, com a média feita ali dentro do cálculo do INSS. Então vamos lá. O grande segredo, a grande jogada aqui é ir para a justiça. Vou explicar para vocês. Se o INSS negou a sua perícia médica, o que está acontecendo? Você ganhou uma oportunidade de fazer uma segunda perícia. Se você faz o recurso dentro do INSS em 30 dias, você não faz outra perícia. Além do que, existem novos prazos que o INSS tem que cumprir, mas não são para recursos. Dentro dos recursos, você pode esperar 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu acabei de ler uma matéria de uma senhora que esperou por 2 anos e meio, quase 3 anos, e a resposta veio negativa. Aí o indeferimento saiu, aí depois ela está procurando a justiça agora. Então, portanto, não faça recurso dentro do INSS. É melhor deixar para lá e pedir do zero, agendar outra perícia, aumenta mais a chance do que fazer o recurso. Até mesmo prova que o INSS vai negar mesmo de qualquer jeito, aí você entra na justiça pedindo lá do outro benefício que foi negado. Então, quando ir para a justiça? Se houver a negativa do benefício ou for concedido ali, né, o auxílio-doença, eu vou explicar para vocês. O advogado ele não pode entrar na justiça. Você tem que ir primeiro administrativamente, primeiro no INSS. Não é porque ele não quer, é porque existe lei. E a lei diz que você tem que ter o interesse de agir, você tem que buscar o INSS. Se o INSS negar, aí você pode ir para a justiça. Caso o perito negue a aposentadoria por invalidez, o trabalhador pode ir ao judiciário sem entrar com recurso administrativo. Também é possível acionar a justiça nos casos da decisão entender estar incapacitado, mas o perito do INSS concede, por exemplo, um benefício que você não tinha direito ali. Você tinha direito a uma aposentadoria por invalidez e eles estão tentando ali enganar você, por exemplo, pagando um auxílio-doença e você tinha direito à aposentadoria. No escritório que eu trabalho há 17 anos, como a advogada ela procede nesses casos. Sempre quem decide qual tipo de benefício que você vai receber é a perícia médica e a decisão do juiz. Quando vem auxílio-doença, ela não aceita. Ela fez o pedido de aposentadoria por invalidez e ela faz o recurso. Aí a pessoa, mas o advogado está enrolando fazendo recurso. Não. De quebra, o advogado do INSS já ia fazer um recurso falando que você não tinha direito.
E quando nenhum dos advogados faz o recurso, porque você fala, vai demorar, de ofício, o Ministério Público Federal, ou seja, o promotor de justiça, fala, não, tem que pagar aposentadoria, ou não, essa pessoa aí ela tem direito a um benefício maior do que o auxílio-doença, tem direito à aposentadoria, isso vai para o tribunal de qualquer maneira. Então, portanto, nós já adiantamos o serviço. Mas tem advogados que não pedem, por exemplo, a tutela antecipada. É a maior fria do universo. Se vocês quiserem que eu fale sobre a antecipação de tutela, eu falo em outro vídeo. Não depende do pedido do advogado, mas sim da decisão do juiz, e você pode ter o seu benefício cortado antes da decisão final, antes de acabar o processo. Depois eu explico para vocês. Então vamos lá. Depois de 45 dias sem resposta do INSS, será que eu posso também entrar na justiça? O segurado que recorrer aí à resposta do INSS no posto tem até 45 dias para ter a resposta por lei. Mas não mudou, agora são 90 dias porque o INSS teve o prazo duplicado depois daquele acordo? Não, a lei nunca vai mudar. E o advogado vai em cima do que está na lei. Esses acordos aí, eles não podem se sobrepor à lei. Então, portanto, são 45 dias que você pode aguardar no máximo para ter uma resposta. O INSS, se ele não se manifestar nesse prazo, o trabalhador pode ir para a justiça. Só que não para aposentar, não para receber o benefício, mas para que o INSS coloque ele em outra fila para dar a resposta. Agora você foi lá e pisou na cabeça do INSS, entrou na justiça para ter a resposta. Quer que eu adivinhe qual que vai ser o resultado? Então deixa aí nos comentários qual que é o resultado. Negado, indeferido, é lógico. Aí você vai ter que ir para a justiça na segunda vez para conseguir ali, então, aí pedindo a aposentadoria. Então eu digo para você, aguarde. As pessoas dizem para mim, olha, o INSS não está respondendo. O que eu faço? Aguarde. Infelizmente, não é só um problema seu, mas de milhões de brasileiros hoje, quase 2 milhões de brasileiros que estão esperando por uma resposta. Você não é melhor que ninguém, então, portanto, é claro que sua mãe deve achar isso, mas fora ela, ninguém mais. Você não pode passar na frente dos outros. É isso que eles fizeram esse acordo para que as pessoas parassem de entrar na justiça para sair da fila do INSS, o famoso fura-fila. Sim, mais, os juízes não estão aceitando esse tipo de pedido para furar a fila mais, a não ser que seja um caso muito grave. O que é um caso grave para você? Claro, alimentar a sua família é um caso gravíssimo, mas você não está na cadeira de rodas, você não está com câncer terminal, enfim, eu não vou falar mais nada aqui, agora você entendeu o que é um caso grave. Vamos lá? Até o benefício cortado aí, né? Ao ter o benefício cortado pela perícia médica do pente fino, isso aqui, como eu disse para vocês, a aposentadoria por invalidez, ela não é para sempre, até que você complete 60 anos, e pode cortar o seu benefício, não é a cada 6 meses, a cada 2 anos, é a qualquer momento, se tiver ali, por exemplo, se você passou na justiça e está recebendo o benefício, tem um caso aqui que eu vou contar para vocês, é chato. A pessoa ganhou na justiça o direito de receber o benefício do INSS e com um mês ainda não tinha sido pago, porque a decisão mandou o INSS pagar, existe um tempo até o INSS pagar, e foi chamado para perícia e nem tinha recebido o primeiro pagamento e foi cortado. Então vamos lá. Ao ser convocado para uma perícia da aposentadoria por invalidez, o cidadão deve marcar um exame em 30 dias. Se passar pela perícia, a renda... Se passar pela perícia e a renda for cortada, o segurado pode ir também à justiça para reaver o benefício. Então, portanto, se você passar pelo pente fino do INSS e o INSS cortar o seu benefício, você tem documentos que comprovam a sua incapacidade, a justiça vai consertar esse erro do INSS e vai devolver o seu benefício. Documentos necessários. Tanto no posto ali do INSS quanto na justiça é preciso apresentar os seguintes documentos: relatórios e laudos médicos sem rasuras, com o nome do médico, o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, o número do CRM do médico, o CID, que é a Classificação Internacional da Doença, e o tempo que você deve permanecer afastado. Isso é essencial. Eu já vi gente aparecendo com tempo indeterminado. Aí a bola de cristal lá, é que não vai dar para passar aqui. A bola de cristal, não vou conseguir. Se eu conseguir mostrar a bola de cristal lá do médico perito. Eu não sei quanto tempo essa pessoa precisa.
Resumindo, não tem como adivinhar quanto tempo você precisa. Então tem que ter o tempo que você precisa de afastamento. Ah, mas doutor, quanto tempo precisa? Mas o advogado não é médico. Você que está dizendo aí que não tem condição para trabalhar, então é o médico que tem que colocar. Mas eu vou adiantar para você que para conseguir uma aposentadoria, no mínimo você precisa de 2 anos de afastamento, como diria ali, né? Para ficar encostado lá nos muros do INSS, para encostar lá no muro do INSS, você precisa no mínimo 2 anos. Agora, se o médico for bom mesmo e afirmar, olha, a pessoa não pode mais trabalhar pelo resto da sua vida e solicitar a aposentadoria por invalidez, aí o caminho é outro, aumenta a chance de você conseguir. Esse negócio de tempo indeterminado aí, como eu disse, um médico perito do INSS não tem bola de cristal para adivinhar quanto tempo você precisa. Então, cuidado, precisa pedir a aposentadoria para você. Falou, a pessoa não tem condição mais de exercer nenhum tipo de atividade, porque se deixar uma brecha, falando que não tem condição de trabalhar ali como pedreiro, como dona de casa, como pintor, na sua profissão, aí o médico vai falar, olha, tem condição de exercer outro tipo de atividade. Então tem que deixar bem claro que não pode trabalhar. O que o médico teria que colocar? Anota aí. O paciente está total e permanentemente incapacitado de exercer qualquer tipo de atividade de trabalho. Ou, paciente está total e permanentemente incapacitado, né, de exercer qualquer tipo de atividade de trabalho e sugiro e peço a aposentadoria por invalidez. Mais completão ainda. Isso é o ideal que deveria estar escrito no seu documento. Tem pessoas que não passam na perícia médica do INSS, depois não passam também na perícia médica da Justiça. Mas a perícia médica da Justiça, ela não é definitiva. Ela não é ali aquilo que se baseia o juiz para dar o seu benefício. Sabia disso? Um grande segredo que eu estou revelando hoje aqui. Ele vai se basear em todo o contexto. Então, portanto, outro item que você tem que levar, além de relatórios médicos, exames médicos, receitas de medicamentos, se você tiver, são importantíssimos. Algumas pessoas conseguiram a aposentadoria só com a receita médica, porque comprovava que estava em tratamento. O perfil profissionográfico previdenciário, o PPP, se tiver, claro, se você trabalhar numa empresa, é um estudo ali da empresa que mostra todo o risco. Às vezes vai mostrar que você tem direito a uma aposentadoria especial. Trabalha se expondo a algo que faz mal à saúde e demais documentos que possam aí atestar a sua incapacidade. O cálculo do benefício, desde a reforma da Previdência, teve uma modificação aí sobre o cálculo do benefício, não vou falar sobre isso. O importante é que se você tiver uma doença, né, ou um acidente e você ficar incapacitado, né, a aposentadoria por invalidez, se você comprovar que depender de outras pessoas para realizar a atividade da vida diária, como tomar banho, alimentação, você tem direito a um acréscimo de 25% da renda, inclusive sobre o 13º. O acompanhante não precisa ser necessariamente um cuidador contratado, como enfermeiros, pode ser uma pessoa da família. É necessário apresentar laudo ou relatório do médico atestando a necessidade de ajuda de outra pessoa. Para quem não recebeu o acréscimo de 25% na concessão da aposentadoria, o pedido pode ser feito lá no Meu INSS. Vamos falar aqui sobre a perícia de revisão. Acho que é a grande preocupação de todas as pessoas que recebem a aposentadoria por invalidez. Vocês conhecem como pente fino do INSS. O INSS pode convocar o beneficiário a qualquer momento para uma perícia médica para avaliar se ele ainda continua incapacitado e total e permanentemente para exercer atividade de trabalho. Então, não é com 2 anos, não são com 2 anos, não são com 6 meses, a qualquer momento. Se a pessoa acabou de aposentar agora, nem recebeu o primeiro pagamento, e o INSS fala, ó, tem pente fino na aposentadoria por invalidez. Pente fino que não começou ainda nesse ano de 2021, estão fazendo só no auxílio-doença por enquanto. Hoje é agosto, 21 de agosto de 2021. O que vai acontecer? Chama para revisão. Essa perícia aqui, existem alguns casos que as pessoas aí não podem ser chamadas, né? Essa perícia não pode acontecer em alguns casos, eu vou pedir para você anotar agora.
Pessoa com mais de 60 anos não passa, não é mais chamada. Quem tiver o vírus HIV, o vírus da AIDS, independentemente se a incapacidade não for oriunda da doença, então a pessoa ficou aposentada por invalidez e adquiriu o vírus da AIDS, já até tinha o vírus da AIDS, essa pessoa não pode passar pela perícia médica do INSS, portanto, ela fica salva aí do pente fino. E segurados com 55 anos de idade e com mais de 15 anos recebendo o benefício por incapacidade, a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, essas pessoas com 55, se tiver 54 não tem direito, e se não tiver 15 anos também não tem. Tem que ter 55 anos de idade completos e 15 anos recebendo o benefício por incapacidade. Esses são os casos que não podem passar pelo pente fino do INSS. Ah, eu recebo o benefício há mais de 10 anos. Pode. O INSS pode chamar você. O INSS só não pode chamar para revisão de cálculo no valor do benefício se houve um erro quando pagou após os 10 anos. Mas para a perícia médica pode sim quem recebe o benefício há mais de 10 anos. Dúvidas? Deixem nos comentários do canal. Olha, vamos só resumir rapidão aqui. Você pode chamar uma pessoa para ir com você dentro da perícia médica lá do INSS. É só pedir o papel pela internet, preencher e eles vão analisar se o médico vai aceitar ou não. O médico pode negar, mas é uma possibilidade. Você pode ter direito a 25% a mais se precisar da ajuda de terceiros, se receber a aposentadoria por invalidez. A justiça é o caminho para aumentar aí, no caso, para você garantir sua aposentadoria por invalidez. Então, portanto, leva nisso que vai aumentar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, por que a justiça é melhor também. Vamos colocar aí que o médico perito do INSS, ele não é um especialista na área daquele problema de saúde. Na justiça, por exemplo, vou falar daqui do interior, vou compartilhar uma experiência pessoal. Pedi uma aposentadoria por invalidez lá na Justiça Federal de São José do Rio Preto. A pessoa tinha problema do coração, problema de depressão e também problema de visão lá. Colocou-se a documentação e o juiz escolheu 3 médicos peritos. A pessoa passou por 3 perícias médicas. 3. Passou por um médico cardiologista, passou pelo médico psiquiatra e também passou pelo médico oftalmologista. Perfeito. Se você agendar em algumas justiças federais aqui do Brasil um pedido de aposentadoria por invalidez falando que tem problema de coluna, problema de diabetes, problema de cardíaco, o médico vai, às vezes pode escolher especialistas, um cardiologista, né? um clínico ali, pode colocar um ortopedista. Então, portanto, na justiça, o médico que faz, ele é um especialista. E tem mais um lance que eu ia deixar aqui. E muitas das vezes, se você não passa na perícia médica, além de não ser o que vai decidir se você tem direito ao benefício na justiça, o juiz, né, falou, olha, você não tem direito. O que o seu advogado vai fazer ali? Ele vai lá ver se aquele médico realmente é um especialista. Se ele também não for especialista, é uma oportunidade do seu advogado pedir uma segunda perícia. Existe essa possibilidade também. Por isso que eu falo, a justiça é um caminho maravilhoso para aumentar a chance de você garantir a sua aposentadoria. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido esclarecedor. Vou buscar uma matéria aqui para deixar para vocês na descrição desse vídeo. E se precisar, voltarei outras vezes, quantas for necessária, falando sobre o mesmo assunto para ajudar vocês. Muito obrigado pela presença, um ótimo final de semana para todo mundo, de descanso com a família. Que Deus abençoe as nossas famílias nesse sábado, hoje 21 de agosto de 2021. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo. Fica o convite, não é inscrito, se inscreve, já compartilha esse vídeo. Eu garanto que tem segredos aqui que as pessoas não sabiam, vai ajudar muita gente. Peço desculpas aí se eu falei alguma coisa aqui que vocês não gostaram, se eu falei alguma coisa errada. Deixe nos comentários para eu poder corrigir, para eu poder aprender e no futuro voltar melhor ainda para ajudar vocês. Forte abraço, até o próximo vídeo.